conquista da América. E aí a gente chega a um ponto que a gente se pergunta, será que mudou? Será que aquele imperialismo que vem falando em espanhol não tem uma relação e uma continuidade com esse imperialismo que agora vem falando em inglês? Né? Então a relação das línguas é muito importante no filme. Na cena, por exemplo, do Costa, né? O produtor falando em inglês e o outro entende o que está sendo falado, mas ele fala com aquela soberba de quem não vai ser entendido, né? Então, o inglês, o quechua, como aparece também como a língua do passado, mas que também aparece o tempo todo no presente da Guerra da Água, né? Há uma série de elementos que vão mostrando e vão criando essa relação de continuidade temporal. E tem uma cena, essa cena a gente estava vendo o filme aqui e conversando nós dois também, né? Essa cena onde eles queimam os índios, já quase no final, que eles queimam os índios e de repente chega a polícia. Aquela cena é de fusão total. Quer dizer, essa fusão que vem se construindo aos poucos, ali chega no auge. Porque você tem os índios vestidos como no passado, caracterizados como índios de 1511, sendo jogados num camburão de 2000. Né? E os policiais vestidos no presente e eles no passado. Ali você tem essa mistura do tempo, essa fusão, né? E a outra cena onde eu vejo isso também muito claro é no momento em que está já o finalzinho, a cidade deserta, destruída, e de repente passa um padre balançando o sininho, falando, lutem pela água. Aí eu falei com o Bruno, olha lá o Las Casas. Olha o Bartolomé de Las Casas saindo do túnel do tempo, né? Parece um fantasma vindo do passado. Mas, ao mesmo tempo, se a gente começar a pesquisar o que foi a história da Guerra da Água, a gente tem a figura de um bispo. É o bispo de Cochabamba que faz a mediação e consegue ter um papel político importante também nessa demanda toda, nessa guerra que se instaura. Então, essa figura que sai do passado, ele é um personagem do passado que está nesse imaginário coletivo, nessa memória coletiva, mas que também é uma figura do presente. E aí, de novo, a gente se pergunta, será que há essa continuidade? Como é que fica essa relação entre passado e presente? Mas, bom, eu queria que a gente conversasse também, não sei se não quer falar mais alguma coisa. Seria bom ouvir, né? Sistematizar. Dinheiro, né? E o idealista cineasta mexicano. E depois, como isso vai se diluindo, e no final a gente tem uma transformação, né? Os personagens se transformam ao longo do filme e vão rompendo, então, esses estereótipos. E essa outra questão, a questão da água, é fundamental, porque mais de um analista, vários começam a dizer, já começa quase a ser um senso comum, de que a água vai ser a guerra do futuro, né? Do que foi o petróleo hoje, do que foi o ouro no passado, hoje é o petróleo, no futuro próximo será a água. Então, a água tem um papel simbólico e econômico e natural em todos os sentidos, né? Muito importante, vai do começo até o final do filme. Observem que o presente, o que é o mais valioso que o Daniel podia dar para o Costa? Um frasquinho com água. É toda a riqueza que ele tinha. Então, como no passado os índios tinham que recolher ouro para entregar, no final ele entrega água. Dentro de la película tiene un símbolo y ese europeo, el productor, así como otros elementos, forman una pequeña constelación porque hay dos imperios aquí representados. Por un lado está el imperio, la corona del imperio español, pero por otra parte, de manera más sutil, está el imperio cinematográfico, ¿no? O sea que ese productor es un símbolo que representa lo más abstracto que es el cine. Concretamente, sabemos que Colón llega a Guanajaní, en las Bahamas actuales, ¿no? La película se rueda en Bolivia, ¿no? O sea que ahí ya tenemos una construcción. Y el cine, no sé si recuerdan una escena fundamental en que las indias se niegan a simular el sacrificio de los niños. O sea que hay que parar un poco y reflexionar. O sea que
ni siquiera se imagina, ni siquiera conciben, como propuso Diana, ni siquiera conciben el hecho de simular algo que el cine hace diariamente, ¿no? Representar algo directamente, lo dice el propio director, ¿no? Que forma parte de esa constelación. O sea que además de tener esa dicotomía europeo, indígena, hay ahí un símbolo que opera, que es el imperio cinematográfico, que se apropia de historias, ¿no? Y lo dice al principio, indios son todos iguales, ¿no? O sea que por razón económica se rueda allí y otra parte, o sea que hay un símbolo, algo que trasciende ese personaje como individuo y lo remonta a una constelación abstracta que es la cinematografía, que se apropia de las historias para reflexionar. Y la película es una reflexión neta cinematográfica, es una pequeña crítica también a la manera de apropriarse el cine de la historia. Eu queria retomar, se você me permite, eu só vou fazer uma pequena colocação sobre o tema que ele falou e passo para você. Pode ser? É o seguinte, existe uma questão que você coloca que é muito... que é fundante na obra de arte, que é a questão da estética e da ética. Ou seja, todo projeto de beleza, tudo aquilo que é belo, no caso nós vimos um projeto de beleza, não a beleza poética simplesmente, mas uma beleza no ato de se produzir um grande filme, né? Todo esse projeto de beleza, todo esse projeto estético, ele fatalmente desemboca num projeto ético, um projeto de eticidade. Então, nunca uma obra de arte, sobretudo num filme a gente vê bastante isso, termina com o triunfo do mal. O mal passa, ela tem uma história, existe uma história da estética, né? Então, por exemplo, para Platão existia o idealismo platônico no mundo das ideias. Então a obra de arte, ela era uma coisa, ela era uma cópia da natureza, né? Era uma imitação da natureza, o processo de mimesis, e em sendo uma imitação da natureza, não é real, é uma imitação, é uma coisa de segunda categoria. Tanto que na República, Platão manda os artistas, ele expulsa da República, né? Para Marx, agora, para trazer uma coisa mais para a nossa realidade, que tem muito a ver com o filme, para Marx, toda obra de arte só pode ser concebida se ela tiver o compromisso de transformação da realidade. Então, essa obra, por exemplo, ela é uma obra viva. Ela não quer ser apenas um filme romântico, lírico, que também é bonito, erótico, também é legal. Não é isso que ele quer. Ela quer, que eu acho genial nessa diretora, né, que ela é espanhola. Ela está fazendo meia-culpa. Do País Basco. Ela é do País Basco, gente brava. Gente brava, detalhe. Muito brava. Então, o que ela está fazendo? Fazendo do objeto de arte uma possibilidade de indagação sobre a realidade e sobre a história. Até a metade, mais ou menos, é de justamente a impressão que a gente tem é que ele vai mostrando e atualizando toda uma visão de mundo, toda uma visão que o europeu constrói sobre esse novo mundo agora. Então, quando eles estão conversando no carro e há uma conversa entre os três, logo no começo, e eles falam sobre os índios, mas por que a gente vai fazer esse filme na Bolívia, nos Andes, se ele chega no Caribe? Ué, mas eles vão falar em quechua, mas não interessa. Aí o espanhol termina, não interessa, é tudo índio, é tudo igual, né? Então já é aquela primeira visão que se mantém, são aqueles estereótipos, né? Que se mantém ainda hoje, de realmente olhar para toda uma diversidade e homogeneizar essa diversidade com o nome índio ou com o nome América, né? Quer dizer, toda uma invenção que começa no século XV e que perpetua. Que era uma visão ibérica y pasó a ser visão europeia. Cuando se estudian los documentos, las primeras las impresiones de Cristóbal Colón, es un tratado que es Todorov el que escribe esta obra importante, ¿no? Que Colón se concentra básicamente en la negación, ¿no? O sea que él no se concentra en observar lo que hay, lo que encuentra allí,
sino que se concentra en lo que no hay. No tienen armas, no tienen lengua, a pesar de que efectivamente había. O sea que él, cuando estudiamos sus cartas, las primeras cartas construidas en el sentido literal de la palabra, él se concentra en la negación, en lo que no hay, en vez de concentrarse en otros aspectos que eso obviamente nubla su percepción, y es un reflejo cultural que se perpetúa, evidentemente, en la lírica, en la literatura, en el arte. Sim, são imagens, são discursos que começam a se criar no século XV, com as cartas e com as crônicas, e que deixam realmente marcas que perduram até hoje. E há que se fazer todo um trabalho que também entra na mediação cultural de revisão dessas imagens, de revisão desses discursos e de construção de novos, né? De outras visões e de outras perspectivas. Ângela? Genérica, mas a língua em si, né? Quando ele diz fala cristão, fala não fala um idioma, fala cristiano, habla cristiano. Ele está dizendo assim: submeta-se à igreja, submeta-se a Isabel e Fernando de Aragão, Isabel de Castilha e Fernando de Aragão. Submeta-se, né? Mas ele se recusa nesse momento quando ele diz. Aliás, na história tem muito disso, sabe? Na história latino-americana. Ele reage com um desprezo muito grande, com um nojo, né? Que vai custar a vida dessa pessoa. Na história da conquista latino-americana, o Brasil mesmo tem um caso clássico, né? Ganga Zumba e Zumbi eram reis na África. Eles eram reis. E eles vieram como escravos para o Brasil. Como é? Tinha que resultar nos quilombos, essa história. Eles eram pessoas, eles eram divinizados. Quando o conquistador do México também chegou, o Hernán Cortés, ele deu uma Bíblia para o Moctezuma, né? E o Montezuma jogou a Bíblia no chão. Não, isso é outro coisa. Então você é Pizarro. Isso é Pizarro e Catamarca, com Atahualpa. Isso, fala então. Trocamos o cenário, não é mesmo? Mas eu queria que você falasse isso. Dessa historinha? Que ele não entende, que a Bíblia é todo um complexo de informações. Sim. É isso aí. Porque o que acontece, o Pizarro manda o padre levar a Bíblia do Atahualpa, né? Que é o Inca. Espera ouvir alguma coisa, porque eles dizem que ali está a voz de Deus, não escuta nada, obviamente, joga no chão. E aquilo é tomado como um ato de blasfêmia e pronto, caem os espanhóis em cima e prendem, matam, esquartejam, etc. Né? E o que tem nisso aí? Uma série de coisas e uma relação com isso aparece no filme, no discurso do prefeito. Quando o prefeito fala a vitimização contra a modernidade, se cedermos um pouquinho, voltaremos à barbárie, né? E eles não sabem nada e são analfabetos, né? Então, com dizer que são analfabetos, que não têm o código da leitura ocidental, eles não têm legitimidade para absolutamente nada. Então, aí há todo um estudo sobre o trauma da escrita na conquista, de como a imposição do código da escrita ocidental pode ter sido até muito mais violento do que a morte em si, do que as guerras que aconteciam entre os índios, porque os índios se matavam também entre eles. A violência maior é você fincar uma bandeira no chão e dizer: esta terra agora é minha, porque está escrito aqui que agora tudo pertence aos reis da Espanha e ao padre e ao Papa de Roma. Vocês têm aí algum papel, uma escritura mostrando que a terra é de vocês? Não tem? Bom, então é nossa. É uma imposição de uma lógica ocidental absurda nesse contexto. Só para complementar, es interesante porque la escritura sagrada, ¿no? La escritura es sagrada. Sin embargo, en la comarca guaraní, la palabra ñe'e es sagrada, o sea que la palabra oral tiene prácticamente el mismo o un estatus mayor que la escritura sagrada. O sea que ñe'e es algo sagrado, la fala guaraní. É uma violência, o logocentrismo contra uma cultura
cultura que tem outra maneira de se articular que não a escrita. Faltou mediação cultural. Faltou mediação cultural. Bom, eu acho que Las Casas, Montesinos, mais ou menos. Las Casas. São a voz do deserto. Na voz do deserto. Mais algum comentário? Es un discurso social, ¿no? Él representa y él retruca, le dice, yo escuché que ustedes también le pagan $2 por día, ¿no? Ahí va, él cobra, como se dice en portugués, de ese otro imperio, el cinematográfico, ¿no? Y lo que acabamos de pensar, ¿no? O sea, que es una historia que niega su relato, es una historia que se recusa a ser narrada de nuevo, ¿no? O sea, que confluye en ese problema de La escena esa también, donde los indios contextualizan al principio de la película, donde todos los indios son iguales, donde los indios también... Nas artes, talvez mais até do que na história, né? Na produção histórica sobre o continente, mas na produção literária e agora no cinema, nas artes plásticas, a gente vai ter uma série de ressonância sobre essa ideia de que o relato histórico oficial é um relato, é uma narração e que pode ser questionada e que pode ser repensada. Quem conta a história nunca é neutro. Y hay, eso es un impulso, si puedo complementarte, no hay impulso cultural ya de no aplicar la fuente, estudiarla, sino que negarla. Mientras que el cine entró ya empezó en esa etapa, la literatura ya se anticipó un poco y concretamente a los que se interesan tenemos El arpa y la sombra de Alejo Carpentier, finales de los 70, 78, y me parece sumamente interesante que en 1992 por un lado se produce 1492 de Ridley Scott y por otra parte se publica La vigilia del almirante de Augusto Roa. Entonces, por un lado tenemos una celebración de la colonización aplicando la fuente y por otra parte tenemos una total negación, un cuestionamiento de la fuente histórica, ¿no? O sea que ese impulso cultural de deshacer prácticamente, de renovar. Y como dice O'Gorman, ese mexicano que produce, o sea que se le atribuye cuando decimos el descubrimiento de América, que Colón descubrió, se le atribuye a Colón conocimiento que se produjo mucho después de ese acto, ¿no? Esa es la tesis que él propone en el 58 y de ahí para adelante ese reflejo revolucionario más en las artes que en la historia. O ator que representa Colombo no filme tem esse papel de desconstrução, né? Quando ele está sentado à mesa com os atores, ele provoca o ator que está no Las Casas, né? Mas o Las Casas não defendeu, por exemplo, a libertação dos negros. Sim. ¿Sí quería falar? Sí, solamente para acotar la escena donde los indios tenían que llenar los ¿cómo se llama? Cascabeles tendrían a ser con oro, ¿verdad? Con polvo de oro. La escena que me llamó la atención fue la comparación que hicieron cuando los bolivianos empezaron a cavar el pozo, iban a llevar a 7 kilómetros. Una vez que hicieron todo ese trabajo arduo, vinieron y cortaron de ellos el agua. La misma escena que cuando los indios no conseguían completar la cantidad de oro necesaria, les cortaban el brazo o le apuntaban algún tipo de oro. Entonces es la misma, es algo que se entrelaza entre los tiempos. Bem, tá tudo bem? Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem tanto Sim, que é muito mais. eu me estou segurando. Então, eu acho que Terminamos? eu agradeço muito.